Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Aproveito esta oportunidade para convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no WhatsApp, pois o nosso canal é um canal com mais de 200 vídeos, resumos da escola bíblica, vídeos de família, vídeos apologéticos na área de seitas e heresia e também louvores. Curta, compartilhe, se inscreva e nos ajude a levar a palavra do Senhor. Chegamos ao nosso resumo da nossa 9ª lição, Jesus, o holocausto perfeito. Temos alguns versículos de parâmetros bíblicos para a aula de hoje. Levítico 1:9, o cheiro suave do holocausto. 1 Samuel 6:14, o holocausto como ação de graça. Salmo 40, verso 6, o holocausto figura da morte de Cristo. E Gênesis 8:20, o holocausto de Noé. Gênesis 22:13, o holocausto de Abraão. E ainda Filipenses 4:18, a oferenda dos filipenses. O holocausto, nós sabemos muito bem, que remete-nos ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo, realizado por nós na cruz do Calvário. A nossa leitura bíblica está baseada em Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize: quando alguns de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis a vossa oferta de gado e de vacas e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degollará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aqui está o ritual que a lei exigia sobre a oferta, sobre o holocausto, sobre o sacrifício, e como os filhos de Arão procederiam diante de tal oferta, mostrando a perfeição desse sacrifício, dessa oferta que apontava para Cristo. O nosso textuário diz: na qual vontade temos sido sacrificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Hebreus 10:10. A verdade prática nos diz que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Ou seja, todos esses holocaustos que a lei exigia do seu povo era apenas um símbolo, mas imperfeito, porque o único que cumpriu perfeitamente a oferta e o sacrifício em resgate à humanidade foi o Senhor Jesus. A introdução nos diz que, apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesmo.
para redimir o pecador. Por isso o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos nesta lição, o Senhor Jesus Cristo, a encarnar-se, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar dos nossos pecados, tornando-nos propício ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos, ou seja, o único, perfeito e verdadeiro que não precisa ser repetido. O primeiro tópico diz o holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo, aonde Roma destrói Jerusalém. Parte 1 do tópico 1, definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico alish, que ocorre outras coisas. Entre outras coisas, significa acender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada, que subia como a essência dessa mesma oferta, que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Levítico 1:9. Então, olash significa entre coisas, acender ou ir para cima. O holocausto era o primeiro e o mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Levítico 1, do versículo 1 ao 3. Consistindo no oferecimento de aves e de animais, a oferenda implicava a queima total da vítima, como sacrifício incondicional ao Senhor. Levítico 1:9. Era a oferta que abria as solenidades diárias sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Então Paulo simbolicamente reconhece o sacrifício que a igreja faz pela obra missionária, por ele especificamente, pelos irmãos que pregavam a mensagem de Cristo, como uma oferta que agradou ao Senhor, em outras palavras. O objetivo do holocausto. Dois eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Levítico 1:9. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. Levítico 1:4, confere 1 Samuel 6:14, que nos fala muito bem isso. O sacrifício representava ainda uma oração dramática que o adorador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Salmo 116, verso 17. Todavia, o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. 3. A tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Jeremias 31, versículo 31 ao 33. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para o sacrifício melhor. Salmo 40, verso 6, Hebreus 10, 8. Mais adiante, voltaremos ao assunto do sacrifício maior e do sacrifício perfeito, como eu venho dizendo, que seria realizado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O subsídio bíblico teológico nos diz que a origem dos sacrifícios. Vamos saber um pouco mais como se deu o sacrifício segundo a história secular bíblica contada a nós. Em relação à origem do sacrifício, existem duas opiniões. A primeira, que eles têm origem nos homens e que Israel apenas organizou e adotou os costumes de outras religiões quando inaugurou seu sistema sacrificial. Essa é uma das teorias. A primeira. A segunda teoria diz que os sacrifícios foram instituídos por Adão e seus descendentes, em resposta a uma revelação de Deus,
É possível que o primeiro ato sacrificial em Gênesis tenha ocorrido quando Deus visitou Adão e Eva, quando Deus vestiu, melhor dizendo, Adão e Eva com peles para cobrir a sua nudez. Gênesis 3:21. O segundo sacrifício mencionado foi o de Caim, que veio com uma oferta do fruto da terra, isto é, daquilo que havia produzido, expressando sua satisfação e orgulho. Entretanto, seu irmão Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura como forma de expressar a constrição de seu coração, o arrependimento e a necessidade da expiação de seus pecados. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 4. Também é possível que a razão do sacrifício de Abel ter sido agradável a Deus, em contraste com sua rejeição ao sacrifício de Caim, tenha sido o fato de Abel ter trazido o que tinha de melhor, enquanto Caim simplesmente obedeceu aos procedimentos estabelecidos. Em Romanos 1:21, Paulo refere-se à revelação e ao conhecimento inicial que os patriarcas tinham a respeito de Deus, e explica a apostasia e o pecado dos homens do seguinte modo: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Depois do dilúvio, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Gênesis 8:20. Muito tempo antes de Moisés, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó também ofereceram verdadeiro sacrifício. Um grande avanço na organização e na diferenciação dos sacrifícios ocorreu com a entrega da lei no Monte Sinai. Um estudo dos diferentes sacrifícios indicados revela seu desenvolvimento final, visando atender à necessidade do indivíduo e da comunidade. Bom, tivemos aí duas opiniões sobre o sacrifício. Eu, pastor Paulo Delanhese, fico com a segunda opinião. Acho a segunda opinião a mais verdadeira e o que realmente mostra Deus já a Adão e Eva revelando o sacrifício que seria o sacrifício perfeito do seu filho na cruz do Calvário, porque o próprio Deus, na queda de Adão e Eva, no pecado, disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então o sacrifício perfeito foi realizado pelo Senhor Jesus. Tópico 2. O holocausto na história de Israel. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos três principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento patriarcal, mosaico e nacional. Vamos aos três tipos de holocausto. No período patriarcal, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão, Gênesis 8:20, 22:13, foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. Gênesis 4:4. No período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidos. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para as ofertas queimadas, Êxodo 31:9, como pode ser visto nas especificações da cerimônia no capítulo de 1 a 6 de Levítico. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Por que o sacrifício mosaico tinha que ser perfeito e diferente de todos os outros? Porque já havia sacrifício em todas as outras nações, só que os sacrifícios das outras nações eram uma verdadeira bagunça. Oferecia até mesmo crianças virgens em sacrifício. Permitia-se a morte de inocente
diante dos deuses pagãos, tanto dos egípcios como dos cananeus. Israel diferenciaria no sacrifício, e o sacrifício de Israel seria um sacrifício direcionado unicamente a Deus, apontando que no futuro haveria um sacrifício perfeito, a qual viemos falando, que é Jesus, e veremos também mais propiciamente assuntos sobre esse momento glorioso. Parte 3, no período nacional. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus, com ofertas queimadas e pacíficas, Josué 8:31. Gideão, a ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou com igual oferenda, Juízes 6:26. Quando a Samuel ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus, 1 Samuel 13:9 e 10. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocausto, 2 Crônica 29, 7, 35. Após o retorno do exílio, os judeus, agradecidos a Deus pela restauração de seu culto, também apresentaram-lhe ofertas queimadas, Esdras 8:35. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. O Salmo 51 revela tal voluntariedade no rei Davi, quando ele reconhece o seu pecado, e pede misericórdia ao Senhor para que o Espírito de Deus não fosse tirado da vida dele. Todos esses holocaustos prefiguram a vinda de Jesus, o sacrifício vicário e perfeito. Subsídio bíblico teológico: sacrifício para todo o Israel. Sacrifícios regulares deveriam ser realizados pelos sacerdotes do tabernáculo, enquanto estavam no deserto em Siló, e mais tarde no templo. Era oferecido de manhã e à tarde, e cada um deles consistia de um cordeiro de um ano como oferta queimada, 1/10 de efa de farinha como oferta de manjar, e 1/4 de hin de vinho como libação. Números 28, 3 ao 8. Até mesmo no sacrifício oferecia-se vinho como oferta diante do Senhor. Veja como o vinho é bom, Veja que o próprio Deus exigia oferta de vinho. No sábado, todas as ofertas diárias deveriam ser dobradas. Número 28, 9, Levítico 24, 8. Devemos nos lembrar de que todos os outros sacrifícios para toda a nação de Israel também faziam parte dos sacrifícios diários e não os suplementavam na lua nova. As ofertas deveriam ser de 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros, 3/10 de um efa de farinha para cada bezerro, 2 para o carneiro e 1 para cada cordeiro, mais uma oferta líquida, libação, e 1 cabrito das cabras como oferta pelos pecados. Números 28, do 11 ao 15. Você encontra sobre todas essas ofertas que estamos falando, a perfeição que se exigia nessas ofertas, para mostrar o sacrifício perfeito do holocausto realizado pelo nosso Senhor Jesus. Não há outro motivo de falarmos desses sacrifícios aqui da lei mosaica, da lei instituída a Israel e ao sacerdote, se não falarmos de Cristo. Embora Israel não o reconheceu como sacrifício perfeito, mas nós sabemos que ele é único. Tópico 3. Jesus Cristo, o holocausto perfeito, como viemos falando. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram-lhe necessárias: a encarnação, o sofrimento e finalmente a morte e ressurreição. Vamos à primeira parte, a encarnação de Cristo. A encarnação, só para ficarmos atentos, nada tem a ver com reencarnação, porque a encarnação é
vir habitar em um corpo já pré-estabelecido. A reencarnação é de alguém que morre e habita em outro corpo. Só para que não se cometa nenhum erro no entendimento de encarnação e reencarnação. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmo 40, verso 6. O Messias reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes em si mesmo, para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como oferta e ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Hebreus 10, versículo 1 ao 10. Nessa condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso, eterno e definitivo sacrifício. Hebreus 9, 26. Os sacrifícios mosaicos da antiga aliança não podiam fazer nada para o homem. Eles apenas mascaravam o pecado, eles apenas encobriam o pecado, mas não tiravam. O único sacrifício perfeito que tira o pecado é o sacrifício de Jesus, quando o homem reconhece e se joga aos pés da cruz. Por isso Deus não queria mais sacrifício de animal. Deus não queria mais que o povo rasgasse as suas vestes, que raspasse a sua cabeça, que jogasse cinza sobre a sua cabeça. Deus queria que o povo rasgasse o seu coração, ou seja, que eles entregassem as suas vidas voluntariamente a Ele. 2. O sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Isaías 53. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. O autor da Epístola aos Hebreus afirma, por sua vez, que o Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Hebreus 5, aos versículos 7. Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-os, apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus e no próprio inferno. Filipenses 2, 9 e 11. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reuniu em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico, João 1, 29. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá adiante é glorificado como o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Apocalipse 5, versículo 6. João 1, 29 diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro? Um animal? Não. Jesus Cristo, o único cordeiro perfeito. A morte e ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado. Mateus 27, 59 ao 66. Mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 28, 1 ao 10. Com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Hebreus 9, 27 ao 28. Ele é o holocausto dos holocaustos. Aleluia. Amém. Ele é, tá? Ontem, hoje e eternamente. Hebreus 10, né? Nos diz que ele é perfeito. Ele é Senhor, tá? Ele cumpriu todo o ritual do sacrifício, sem precisar renovar, sem precisar voltar atrás. Não há mais necessidade de sacrifício. O homem e a mulher não precisam fazer mais nada, além de reconhecer o Senhor Jesus, além de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, além de obedecer os mandamentos do Senhor. Cristo, a perfeita oferta. Subsídio bíblico teológico do terceiro tópico. Foi ele o consagrado que disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu.
Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Davi dizia isso, mas mostrando perfeitamente que não era ele, mas sim o Senhor Jesus. Por isso, os salmos são considerados, alguns deles, como salmos messiânicos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Jesus dizia isso aos seus discípulos e à multidão. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Tá? Então Jesus está dizendo que ele faz a vontade do Pai. Isso aqui, ó, para os unicistas entender. Jesus não é o Pai, mas ele faz a vontade do Pai. Também em João 17,4, na grande oração sacerdotal, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na cruz, uma de suas últimas elocuções foi esta: consumado, ou seja, feito, realizado, não precisa ser feito novamente, está perfeitamente feito. Certamente a salvação estava completa para nós. Jesus foi a primeira oferta de holocausto perfeita trazida perante Deus. Cristo foi a oferta de holocausto. Ele nasceu para que pudéssemos renascer. Ele morreu para que pudéssemos morrer para o pecado e viver nele. Ele ressuscitou para que pudéssemos conhecer o poder de sua ressurreição em nossas vidas. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos 8,11. Paulo diz na sua carta aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, sabemos que ele também nos ressuscitará no dia do arrebatamento da igreja, se estivermos mortos. E se estivermos vivos, ele nos levará ao céu, nos arrebatando e transformando este corpo corruptível. Este é o momento glorioso que a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus, aguarda, que nós aguardamos e sabemos que breve ele virá. Amém? Vamos à conclusão. Essa lição faz nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, como viemos falando. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos sobre nós, recairá o justo e esperado juízo de Deus. Hebreus 10, 26 ao 27. Ou seja, não podemos em hipótese alguma negligenciar essa grande salvação que o Senhor nos ofereceu com o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não reconheceu esse sacrifício perfeito do Senhor, eu convido você agora mesmo. Porque se você não reconhecer, irá pagar com o juízo, irá para a condenação eterna. E não é o pastor Paulo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor que nos diz que aquele que rejeitar o Senhor também será rejeitado pelo Pai. Amém? Deus abençoe a todos. Convido você que não está inscrito a se inscrever no nosso canal. Digite paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos.